Graça e paz, irmãos. Eu louvo o nome do Senhor por Ele nos conceder essa oportunidade, uma vez mais, para juntos, através desses canais do YouTube, do Facebook, estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos têm ajudado nesse ministério. Louvo a Deus pela vida do irmão Júlio César, que mesmo embarcado nos tem dado suporte. Louvo a Deus pela vida da nossa irmã Lorena, que trabalhando em home office, e ela também tem nos dado um grande suporte. Os irmãos não têm ideia de como tudo isso é trabalhoso, como as dificuldades que nós temos que enfrentar. Muitas vezes temos que gravar a mesma mensagem várias vezes, dadas nossas próprias limitações técnicas. Mas fico feliz quando vejo, por exemplo, pessoas em diferentes lugares em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, pensando aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, alguns pontos diferentes do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, na Paraíba, em vários lugares do nosso estado. Quando fico sabendo que há profissionais do Hospital Santa Isabel que em determinados momentos, quando a coisa fica mais calma, eles param para assistir o nosso culto. E eu quero assim mandar um abraço para essas pessoas. O pessoal também da Guarda Municipal, quando o momento fica mais tranquilo, eles se reúnem. E nós temos orado por vocês, vocês profissionais que estão na linha de frente. O nosso propósito, o nosso objetivo é de estar unindo o nosso povo em torno da palavra de Deus. E diante disso eu quero incentivar você a mandar uma mensagem, a colocar uma palavra aqui no chat do YouTube, do Facebook, mandar uma mensagem para alguém, telefonar. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, mas é necessário que nós estejamos rompendo essas barreiras. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar nos fortalecendo, e o nosso elo é o Espírito Santo de Deus. Diante de tudo isso, eu quero começar o culto lendo o Salmo de número 133. Salmo 133, que fala da excelência do amor fraternal. Assim está registrado o Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse texto, ele mostra para a gente que onde há união, o que acontece? Onde há união, há cura. A cura. É comparada a união ao óleo. O óleo, no mundo antigo, ele tinha 3 funções. O óleo ele era usado para a unção dos reis, dos sacerdotes, era usado como cosmético, e o óleo também era usado como remédio. Lá na parábola do bom samaritano, Jesus ele vai usar a expressão aplicou-lhes óleo. E essa era a função, o óleo era usado como remédio. E a união, ela é um remédio para as nossas almas, é um remédio para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, viu? A união também, segundo esse texto, é comparada ao frescor do orvalho. Existem lugares no mundo onde se chove muito pouco. E o que mantém a vegetação viva é o orvalho, graças a Deus. E o orvalho ele traz o frescor. Aonde há união, há esse frescor. Você pode enfrentar um clima muito quente, muito pesado, mas existe um frescor que traz renovo.
E o texto do Salmo 133 também nos informa que aonde há união, ali há a bênção do Senhor. Então vamos ter isso em mente, vamos pensar na necessidade de nós estarmos juntos, de estarmos unidos, de estarmos procurando e abençoando uns aos outros. Que o Senhor nos fortaleça como igreja. Nós somos a igreja. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o nosso culto. E eu quero convidar a nossa irmã Diaconisa Júlia. Estou com saudade dela, estou com saudade de você. Mas a Diaconisa Júlia ela vai estar nos conduzindo em oração, suplicando a bênção de Deus para o nosso culto e depois seremos conduzidos em momentos de louvor e adoração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa noite estarmos juntos para adorar o Teu nome. Muito obrigada, Deus, porque nós somos Tua casa, Tua igreja. Te agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas. Somos morada do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, o Senhor é digno de ser louvado. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza. Nossa esperança está em Ti, Deus. Te pedimos que o Senhor esteja tomando a direção de tudo, esteja abençoando cada irmão, visitando cada família, cada pessoa que está assistindo a esse culto. Que o Senhor esteja nessa noite falando aos nossos corações, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, nós queremos ser tocados, transformados pelo Senhor. Deus, opere poderosamente, Senhor. Tu conheces cada vida, Pai. Venha com o poder da Tua palavra, trazer, ó Deus, conforto, Pai, ao que necessita, paz. Venha nos dar direção, Deus. Venha trazer renovo ao cansado. Traga, Pai, cura espiritual. Deus, nós precisamos de Ti, Deus. E te pedimos que aqueles que ainda não Te conhecem tenham os seus olhos abertos, que a Tua palavra venha trazer libertação, que seja uma noite de salvação, Pai. Nós entregamos esse culto diante de Ti. Tudo é para Ti, Deus, tudo é para a Tua glória, para a glória do Teu nome. É o que nós te clamamos como Teu povo, como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome
Nesta noite, quero compartilhar com vocês acerca do seguinte tema: não perca a esperança. E a nossa mensagem estará baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Lucas 5, do verso 12 ao verso 16. Eu os convido a fazerem a leitura junto comigo. A palavra de Deus assim nos diz: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas, capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Este milagre que nós acabamos de ler está registrado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Eles têm uma visão parecida na apresentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é o principal objetivo, qual é a principal lição do relato deste milagre para nós, para mim e para você? Que nós nunca devemos perder a esperança. Qualquer que seja o nosso problema, qualquer que seja a situação que nós estejamos enfrentando, nós devemos ter em nossa mente que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que pode reverter qualquer quadro, se este for o seu propósito. Ele é o Messias enviado por Deus a este mundo. Ele é o único caminho para o homem poder chegar até os céus. E ele se revela a nós de uma maneira muito especial. No relato bíblico que nós acabamos de ler, nós temos aqui a descrição de um problema impossível de ser resolvido pelo ser humano. Impossível. Podemos olhá-lo sobre 2 aspectos. O aspecto literal, a questão da lepra. A lepra, na antiguidade, ela era a doença mais temida, sem a menor chance de cura. Na antiguidade, muitas doenças de pele também eram classificadas como lepra. Inclusive, a doença que hoje nós conhecemos como hanseníase. Ou seja, nem todos tinham a hanseníase, outros tinham outras doenças, mas eram todos classificados como se fossem lepra. Ou seja, é um tempo muito difícil. Pessoas que não tinham a hanseníase corriam o risco de contraírem a hanseníase porque estavam juntos. Já imaginou? E por causa do perigo do contágio, todos tinham que viver em quarentena. Hoje, eu e você, nós estamos cansados desse isolamento social. São um pouco mais de 45 dias e já não vemos a hora de podermos ir às ruas, de podermos estar na igreja, de podermos estar nos abraçando. E estamos há 45 dias só. E estamos cansados dessa situação. Mas estamos saudáveis dentro da nossa casa. Agora você imagine você ser condenado a uma vida reclusa. Você imagine você viver uma vida
condenada, né, à solidão, longe da família, longe dos seus entes queridos, para todo o resto dos seus dias. Então, a lei de Moisés, ela determinava que as pessoas que tivessem esse tipo de enfermidade, elas fossem isoladas, elas deveriam morar fora do arraial, fora das cidades, fora das cidades. Você pode ver essa determinação da lei lá em Levítico, capítulo 13, verso 46. Segundo, a lei também determinava que, além do isolamento, se porventura uma pessoa se aproximasse de um leproso, o leproso seria obrigado a gritar: imundo, 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 para que a pessoa saudasse não conseguisse chegar perto, mas ela parasse um pouco antes. Ele então tinha que se autodeclarar imundo. Esta era a visão do mundo antigo. Você também pode ver essa informação lá em Levítico, capítulo 13, versículo 45. Imagine agora a questão emocional de uma pessoa leprosa. Como ela se via? Ela se via como uma imundície, mas não só uma imundície, algo imundo. A palavra também vai descrever que as pessoas eram vistas como mortas. Miriam, irmã de Moisés, ela contraiu lepra. E você pode fazer a leitura desse episódio lá em Números, capítulo 12. E no verso 12, pedem a Moisés que ore por Miriam. E quando fazem o pedido a Moisés que orasse por Miriam, é dito que ela é como um aborto, como algo morto que foi expelido. Essa era a visão que a sociedade do passado tinha de uma pessoa leprosa, como uma pessoa morta, como uma pessoa imunda e que precisava viver num total isolamento social. Então, esse é o aspecto literal da lepra. Mas nós também podemos refletir sobre o aspecto espiritual. A pessoa que tinha lepra, veja, a lepra ela era comparada ao pecado, é um símbolo do pecado, era no mundo antigo e a Bíblia assim traz para nós. A Bíblia nos ensina que a lepra é um símbolo do pecado. O que é pecado? Muitas vezes nós achamos que pecado é aquilo que eu faço que está errado, ou aquilo que eu deixo de fazer. Mas teologicamente falando, pecado é você ficar fora do padrão de Deus, é você errar o alvo. Pense num alvo. Você tem um alvo para você atingir. Deus deseja que você alcance aquele alvo. E quando você erra o alvo, você cometeu o pecado. Então é você ficar fora do alvo, você ficar fora do padrão estabelecido pelo Criador. Deus, quando Ele nos criou para vivermos um relacionamento com Ele, para vivermos numa dinâmica com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o pecado nos tem deixado como raça fora desta comunhão. E existem alguns comparativos que podemos fazer em relação à lepra. Em primeiro lugar, a lepra causa insensibilidade. A região contaminada pela lepra, ela fica insensível, a pessoa não sente nada. Você pode fazer o que você quiser ali, que a pessoa não vai gritar de dor. Não vai gritar de dor. Então ela deixa a região insensível e deixa marcas. Da mesma forma, o pecado nos deixa insensíveis em relação ao nosso Criador. Você fica com seu coração endurecido. Você não sente a presença de Deus na sua vida. Deus é alguém que está muito longe de você. E você não sente falta dele. A nossa sociedade hoje é uma sociedade secularista, é uma sociedade que vive longe de Deus. Há uma falta de sensibilidade,
A lepra serve como uma ilustração. Nós também nos tornamos insensíveis em relação ao nosso próximo. Nós fomos criados, conforme falamos na abertura do culto, para vivermos em coletividade. Mas vejam, como nós, aos poucos, temos nos tornado insensíveis diante do sofrimento do nosso semelhante. Muitas vezes, nós passamos por um mendigo na rua e era como se, para nós hoje, como se não tivesse ninguém ali. Primeiro, as pessoas passavam e ficavam sensibilizadas ao verem um mendigo à beira da rua. Mas hoje as pessoas passam e aquilo ali é um quadro comum. A mesma coisa quando atravessamos uma Cracolândia. Primeiro as pessoas achavam aquilo um absurdo. O que é isso? Mas hoje, em muitos lugares, isso já é uma rotina. Nós já perdemos a sensibilidade, aquilo é algo comum. Nós não nos sentimos pelo sofrimento do nosso próximo. Por quê? Porque é o pecado. O pecado tira a nossa sensibilidade. Segundo, a lepra, além de tirar a sensibilidade, deixar marcas, a lepra também ela é contagiosa. Pelo menos no mundo antigo ou hoje, sem o tratamento, ela é contagiosa. A Bíblia, ela nos ensina que o pecado de Adão, o primeiro homem, contaminou toda a raça, porque Adão pecou, todos nós nascemos pecadores. É uma herança, nós recebemos essa herança de Adão. Terceiro, a lepra é mal cheirosa. A pessoa que tem lepra, você sente o mau cheiro ali. Você sente o mau cheiro. Você já cuidou de alguém doente que exala um mau cheiro? A Bíblia também vai nos dizer que o nosso pecado causa repugnância ao Senhor. Nós que hoje vivemos numa sociedade dominada pela aparência, pela apresentação, pelo bom cheiro, né? As pessoas gastam tanto dinheiro com maquiagem, com perfumes. Pense por um momento que você pode causar, por causa do seu pecado, ou melhor, não você, mas o seu pecado, causar repugnância ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 16, ele usa assim a seguinte expressão: cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. E ele vai dizer que o cristão, ele é o bom perfume de Cristo. A pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Jesus Cristo. É o bom perfume. Mas ele fala de cheiro de morte para morte e ele fala de cheiro de vida para vida. O profeta Isaías, lá no capítulo 65, verso 5, ele vai dizer que o nosso pecado é como fumaça às narinas de Deus. Quando colocam fogo próximo da nossa casa, você fica indignado porque a fumaça toma conta da sua casa, do seu quintal, aquilo prejudica a sua respiração, não é verdade? A Bíblia vai comparar isso ao nosso pecado chegando diante do Senhor. Mas, em quarto lugar, nós podemos aqui fazer o comparativo de que a lepra ela é letal. A lepra ela causa a morte, pelo menos no mundo antigo ou nos dias de hoje, se ela não for devidamente tratada. E o pecado, ele causa a nossa morte espiritual. Morte significa separação. A pessoa vive separada. A morte física, o que significa? O corpo sendo separado da alma. A morte espiritual é a pessoa vivendo separada de Deus. Então, a morte, a lepra, ela causa a morte. E o pecado causa a morte espiritual. Lá em Romanos está registrado: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pense comigo,
O que é o inferno? O inferno pode ser comparado a um grande leprosário espiritual. E é para lá que a grande maioria da humanidade está caminhando. É algo que não tem cura. O homem não consegue por si só vencer este grande obstáculo. Ele não consegue. Assim como a lepra na antiguidade não havia cura, não há cura, não há remédio do próprio homem para o pecado. Não há. E é aí então que nós podemos olhar para Jesus como a grande esperança, como a única esperança. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus é o remédio que a humanidade precisa. Jesus é o remédio que o nosso Brasil precisa. Os homens hoje precisam reconhecer a sua lepra espiritual e precisam se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção no texto lido, Lucas capítulo 5, a partir do verso 12, para as atitudes de Jesus em relação àquele leproso. E que também são as atitudes que ele toma em relação a mim e em relação a você. Vamos pensar quais são as atitudes tomadas por Jesus em relação àquele homem leproso. A primeira delas, Jesus demonstra simpatia àquele homem. E ele demonstra simpatia a mim, a você. Ele não discrimina a ninguém. Ele não discrimina, viu? Ele pode condenar o nosso pecado, mas ele nos ama como pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para o texto, olhando para o contexto ali daquela época, nós podemos ver que Jesus poderia ali apedrejar aquele homem leproso com a sua aproximação. Aquele homem rompeu o isolamento. O desespero que tomou conta daquele leproso foi tão grande que ele deixou o lugar de isolamento. Ele, de alguma forma, ele ouviu falar de Jesus e ele resolveu se aproximar. E ele sai do isolamento sabendo que ele corria risco de ser apedrejado, porque era isso que a lei dizia, esse seria um procedimento normal. Mas Jesus não joga pedra naquele homem. Jesus poderia mandá-lo parar também. Jesus poderia, além de não jogar pedra, pedir que ele parasse e curá-lo à distância. Nós temos no Novo Testamento relatos de milagres feitos pelo nosso Senhor Jesus Cristo à distância. À distância, Jesus dizendo, vai, o teu filho está curado. O teu servo está curado, e a gente vê o milagre se estabelecendo, a bênção acontecendo, mas Jesus também não cura esse homem à distância, Jesus não joga pedra nele, Jesus permite que ele se aproxime. E quando esse homem se aproxima, o texto revela que Jesus o toca. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 41, há um detalhe que é acrescentado. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Jesus, quando olha para aquele homem, o coração de Jesus se enche de compaixão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 37, é revelado a nós Jesus numa viagem missionária, andando pelas cidades, pelas vilas. Nos é dito que Jesus olhava para as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele as via como pessoas carentes e o seu coração era tomado pela compaixão. Então Jesus se enche de compaixão por aquele homem e Jesus o toca. Quero chamar a atenção para essa questão do toque.
nós podemos ver em vários lugares do Novo Testamento enfermos que eram levados até Jesus para que Jesus os tocasse. E muita gente curada por Jesus através do toque. As crianças eram levadas até Jesus para que Jesus as tocasse. Está lá no texto que nós costumamos usar para a apresentação das crianças, Marcos capítulo 10, verso 13 ao verso 16, elas eram levadas para que Jesus as tocasse, Jesus as abençoasse. Na concepção judaica, a linguagem do toque era presente. Um pai, quando abençoava um filho, o pai o tocava. E quando Jesus aqui, ele se enche de compaixão por aquele leproso, é como um pai que deseja abençoar um filho. Jesus o toca. E Jesus toca a mim, toca você. Jesus, ele não nos manda embora. O profeta Isaías, ele vai nos apresentar a figura do Messias e ele vai dizer lá no capítulo 42 que Jesus, ele não veio esmagar a cana quebrada. A cana, ela por si só, fininha, ela já é um símbolo de fragilidade. A cana é um símbolo de fragilidade, ela quebra à toa. Pense na cana de açúcar. Agora, imagine uma cana quebrada. Se ela já é um símbolo de fragilidade, quebrada, então a coisa se torna muito pior, né? E Jesus, ele não veio esmagar a cana quebrada, ou seja, quando o Messias, ele é descrito no Antigo Testamento, o Messias prometido, ele é descrito como alguém acessível, como alguém simpático. E nós podemos ver nesse texto de Lucas que Jesus é o Messias pela simpatia que ele demonstra, pela maneira como ele se reporta às pessoas. As pessoas têm acesso fácil até ele. Ele não discrimina ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós temos uma grande lição para nós aprendermos como igreja. Nós precisamos aprender acerca dessa acessibilidade de Jesus. Nós precisamos ser mais fáceis, né? As pessoas devem chegar até nós com maior facilidade, ou melhor, nós devemos nos aproximar das pessoas carentes com uma naturalidade maior. Às vezes nós nos fechamos muito. É verdade que hoje vivemos numa sociedade dominada pelo medo, mas precisamos ter a consciência de que temos uma missão e precisamos ser fiéis no cumprimento desta missão. Esse é um grande ensinamento. Podemos aprender aqui com o toque amoroso de Jesus. Há tantos que precisam do nosso toque, há tantos que precisam do nosso abraço. Há tantos que estão à margem da nossa sociedade. Lembre-se, nós somos seguidores do Mestre. Nós demonstramos que verdadeiramente estamos seguindo o Mestre, que estamos a serviço do Mestre, quando nós nos identificamos com as atitudes dele. E isso não é um mandamento para o pastor só, para o presbítero da igreja. Você talvez possa pensar assim, eu não sou líder na igreja, isso aí é para esse pessoal. Não, se você tomou a decisão de ser um seguidor de Jesus, você precisa aprender com essa simpatia de Jesus. Você vai autenticar a sua fé através das suas atitudes. Mas para você que me assiste e que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, pense no privilégio de você ser tocado, você ser abraçado. Você às vezes está se sentindo uma pessoa tão sozinha, abandonada. Parece que é o fim de tudo. Jesus pode dar a esperança que você precisa.
basta que você reconheça o seu pecado, basta que você se coloque diante do Senhor, que você se renda, que você diga: Jesus, entra na minha vida, cura a minha alma, eu quero me entregar por completo em tuas mãos. Jesus é a esperança, Jesus é o Messias, porque ele veio a esse mundo e ele revelou a simpatia de Deus, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele é o Messias, ele nos traz esperança, ele é o remédio, em segundo lugar, porque ele também demonstra o seu poder e a sua autoridade como Messias prometido. E quando nós lemos o texto de Lucas, nós podemos ver que Jesus o cura fisicamente. Aquele homem era um homem sentenciado à morte e, de repente, a partir do momento em que ele tem um encontro vivo com Jesus, aquele homem vai poder voltar a viver em família. Pense como é bom você viver em família. Você tem lutas, mas você tem o apoio da sua família, você tem uma palavra, você tem alguém do seu lado, você tem gente para orar com você. Pense, como é bom você sentir o aconchego da família. Agora, pense numa pessoa que não tem ninguém. Esse homem era alguém que não tinha ninguém. E ele vai até Jesus. E Jesus vai curá-lo, e Jesus o cura. E como Jesus o cura? O texto de Lucas 5:13 diz assim: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante. A palavra de ordem de Jesus. Jesus diz: eu quero que você seja curado. E no mesmo instante a lepra desaparece. Por quê? Porque ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, ele é a resposta. E porque ele é a resposta, a enfermidade vai bater em retirada aí. Agora, vamos fazer um pequeno passeio no Evangelho de Marcos. Vamos olhar algumas curas realizadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe comigo. Quando Jesus ele cura a sogra de Pedro. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com uma febre que não passava. E lá em Lucas 4:39 diz assim: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. E esta deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. A febre da sogra de Pedro a deixou no momento em que Jesus ordenou. Não foi para depois, não foi para a gente ver como é que fica. Não. Jesus deu a ordem e a enfermidade bateu em retirada. Esse é um segundo exemplo. Olha o paralítico, terceiro exemplo. Lucas, capítulo 5, verso 24 e 25. Assim está registrado: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. O texto diz: imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito. Um paralítico. O milagre aconteceu na hora, naquele momento. O homem não precisou de fisioterapia, de hidroterapia. Ele não precisou de nada disso. A autoridade de Jesus foi tamanha que ele levantou e ele ainda carregou a macazinha dele. Naturalmente, havia sempre alguém que carregava a maca para o paralítico. Mas a Bíblia aqui nos diz que ele mesmo carregou o seu leito, a sua maca. É a autoridade de Jesus. Olhamos, por exemplo, para o endemoniado gadareno, um quarto exemplo.
Lucas capítulo 8, verso 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de que saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de temor. Esse homem, o gadareno, ele vivia como bicho. Ele era acorrentado, ele arrebentava as correntes, ele dormia nos sepulcros, nos cemitérios. Jesus vai até ele. Jesus ordena que os demônios saiam. Os demônios saem porque Jesus é aquele que tem autoridade. E quando as pessoas chegam para ver o que está acontecendo, vem aquele homem sentado, liberto, aos pés de Jesus. É o Messias. Jesus é o Messias. E um último exemplo, só para dar para vocês. A mulher da hemorragia. Uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia crônica. Ela toca em Jesus. Lucas 8, 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Não foi depois, foi na hora. Em todos esses exemplos que nós estamos dando para vocês aqui, nós podemos ver o poder, a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um enviado de Deus, ele realizou sinais, ele realizou maravilhas para mostrar que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Nunca em toda a história ninguém realizou tamanhos sinais e maravilhas senão Jesus. Ninguém levantou mortos, ninguém venceu a própria morte como Jesus. Ele é a resposta, ele é a esperança para a sua vida, ele é a esperança para o nosso Brasil. Graças a Deus. Mas Jesus não simplesmente curou o leproso, voltando aqui para o leproso, fisicamente. Jesus também o curou emocionalmente. Emocionalmente. Quando Jesus o toca, Jesus mostra para esse leproso que ele tinha valor, que ele tinha dignidade, que ele era especial, que ele não era um trapo, um aborto, conforme disseram em relação a Miriam lá em Números 12. Mas ele era alguém especial, que o Senhor se importava com a sua dor. Da mesma maneira, o Senhor se importa com a sua dor, o Senhor se importa com o seu emocional. Aquele homem há tanto tempo não sabia o que era um abraço, não sabia o que era um aperto de mão, ele não sabia o que era um toque. E ele, de repente, vai receber o toque do Senhor da vida, do Criador de todas as coisas, do Messias. Louvado seja Deus. Então, esse é um aspecto que nós podemos ter aqui no texto da cura emocional desse leproso, que Jesus proporciona a ele. Um segundo aspecto que nós podemos pensar é quando Jesus diz para ele assim, olha, não conta nada para ninguém, vai direto ao sacerdote. Vai direto ao sacerdote. Por que será que Jesus disse para ele, a princípio, não contar nada para ninguém? Para que ele tivesse foco, para que ele não fosse discriminado por ninguém. Ele havia saído do leprosário. E ele deveria o quê? Ele deveria procurar alguém que lhe devolvesse o convívio social. Então, não conta nada para ninguém, porque quando você recebe uma bênção dessa envergadura, o seu desejo é de você contar, é de você compartilhar a bênção, a vitória. Mas Jesus diz para ele, não conta nada para ninguém, vai ao sacerdote e cumpre ali o teu dever diante do sacerdote.
Por quê? O desejo de Jesus era de devolvê-lo à família, de devolvê-lo à sociedade, não simplesmente curá-lo fisicamente, mas permitir que ele saísse da solidão, do ostracismo. E nisso Jesus demonstra o seu poder e a sua autoridade. Ele é o Messias. Jesus se importa com você. Jesus é simpático a você. E o poder que ele exerceu na vida do paralítico, ele pode exercer também na sua vida. Em terceiro lugar, nós podemos ver aqui no texto que Jesus ordena que esse homem cumpra a lei. Conforme falamos, ele ordenou que fosse até o sacerdote. Lucas 5,14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Naquela ocasião, o sacerdote era uma espécie de autoridade sanitária. Esse era um dos papéis também do sacerdote. Era o sacerdote que autorizava a pessoa a voltar ao convívio social. Se você quiser se aprofundar sobre esse estudo, leia Levítico capítulo 14, a partir do verso 2, você vai ver lá todas as orientações dadas para que a pessoa com uma doença como a lepra pudesse voltar ao convívio social. E no texto ali diz que o sacerdote iria pegar o leproso, ele levaria para fora do arraial, iria examinar o corpo daquela pessoa, ele tomaria duas aves. A primeira ave seria sacrificada e com o sangue daquela ave, o sangue da ave seria aspergido sobre aquela pessoa, sobre o leproso. E a segunda ave seria solta, ou seja, o soltar da segunda ave seria um símbolo da vitória daquela pessoa. Aqueles que passassem por esse ritual poderia voltar sem nenhum problema ao convívio da sociedade. Era essa determinação da lei de Moisés. E o que isso significa para nós pensando na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando o profeta Isaías ele fala da vinda do Messias, ele vai dizer que ele guardaria e ele promulgaria a lei do Senhor. Jesus ele veio ao mundo e ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. E quando Jesus ordena que esse homem vá até o sacerdote, ele está cumprindo a lei, E quando olhamos para a vida de Jesus, nós podemos constatar que ele foi o único homem que cumpriu 100% a lei de Deus. Nenhum de nós é capaz de cumpri-la na sua plenitude, por causa do nosso pecado. O papel da lei é mostrar o nosso pecado. Mas Jesus, porque ele é o Messias, ele cumpriu a lei plenamente. E nós podemos cumprir a lei através de Jesus. A lei, ela aponta para o pecado e ela condena. Jesus morreu em nosso lugar. Ele foi para a cruz, cumprindo assim, satisfazendo a justiça da lei. E quando eu creio em Jesus, quando eu coloco a minha vida aos pés de Jesus, eu tomo posse do sacrifício dele ali na cruz do Calvário. E Deus passa a olhar para mim através dos méritos de Jesus Cristo. Eu continuo sendo um pecador, mas eu sou um pecador perdoado, porque eu estou debaixo da cobertura do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso acontece. Jesus mostra que ele é o Messias, porque ele cumpre a lei.
Mas o texto não para aí. O texto continua dizendo, em quarto lugar, que Jesus vai se retirar para um lugar deserto com o objetivo de orar. As multidões estavam chegando e Jesus deixa as multidões com o propósito de orar. Estranha atitude, né? Por que será que Jesus deixa a multidão para ir para um deserto orar? Jesus sabia que aquela multidão queria a bênção física, a cura das enfermidades. Jesus sabia que aquela multidão queria proclamarem rei, que ele fosse um Messias político. O mesmo fato aconteceu lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E o texto lá de João também vai nos dizer, João 6,15, que queriam proclamar Jesus rei. E ele se distanciou, ele foi orar. Essa foi uma grande tentação para Jesus. Lá na tentação, em Lucas 4, Mateus 4, o diabo virou para Jesus e disse assim, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Seria a tentação de se tornar o Messias sem passar pela cruz. Quando Jesus ele vai orar, quando ele deixa tudo, deixa a multidão e ele vai para um lugar deserto para orar, é porque ele não quer perder o foco da sua missão. Jesus não veio a este mundo para ser um rei político, um Messias político. Ele vai dizer, o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Ele é rei, mas ele não é um rei político. Ele é o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele vai para o lugar deserto, é porque ele não quer perder o rumo da cruz, o foco da cruz. Isso também nos ensina como igreja. Nós temos uma missão a cumprir. E nós só vamos conseguir cumprir esta missão se nós tivermos foco, se nós estivermos em oração, porque o inimigo das nossas almas, ele se utiliza de vários subterfúgios para tentar nos distrair, para tentar nos mudar o foco, para não chegarmos aonde o Senhor determinou que nós chegássemos. Nós precisamos aprender com Jesus, ele manteve o foco, ele foi orar e graças a Deus ele chegou à cruz. E ali na cruz ele pôde declarar aquelas palavras maravilhosas, está consumado. Está consumado, ou seja, eu cumpri a missão pela qual fui enviado a este mundo. E ele morre ali pelos nossos pecados. E ao terceiro dia ele ressurge. A ressurreição, conforme disse aqui há dias atrás, é o sinal, é a autenticação do Pai de que o sacrifício de Jesus foi aceito. A justiça de Deus foi satisfeita. Ele é o Messias. Ele morreu em nosso lugar e ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vivemos num mundo hoje sem rumo aos olhos humanos, sem esperança. Olhamos para a nossa juventude desmotivada, sem esperança, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas nós precisamos proclamar que Jesus é a esperança. Da mesma maneira como Jesus foi a esperança para aquele leproso, Jesus dá a esperança para todos nós. Jesus é a esperança de que você que me assiste, você tanto precisa. E aqui nesse texto,
Jesus vai mostrar que ele é o Messias através da demonstração da sua simpatia, através da demonstração da sua autoridade, do seu poder. Imediatamente o homem ficou limpo. Através do cumprimento da lei de Deus, do Antigo Testamento, ele demonstra que ele é o Messias. E ele demonstra que ele é o Messias porque ele teve foco na sua missão. Ele não se perdeu, ele foi até o fim e ele morreu por nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto para você que me assiste, você já teve um encontro com Jesus? Jesus já é o seu Senhor? Jesus já é o seu Salvador? Entregue seu coração para Ele. Aí mesmo onde você está, eu quero estar orando por você. Eu quero desafiar você a tomar essa decisão, porque esta é a melhor decisão que o homem pode tomar na vida. Foi a melhor decisão que tomei em minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E você, meu irmão, você que está vivido aí no meio dessas turbulências todas, olhe para Jesus. Renove a sua fé, renove a sua esperança em Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos concede a liberdade de podermos pregar a Tua palavra. E eu quero, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, entregar esta vida que nos assiste, esta vida que ainda não tomou a decisão por Jesus Cristo. Ó Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos, abre os corações e permita, Senhor, que essas vidas possam assim se posicionarem diante do Teu grande amor, possam ver, ó Deus, o quanto elas são especiais para Jesus, que por elas Jesus deu a própria vida. Permita, Senhor, que nesta hora, ó Deus, esta pessoa possa verdadeiramente ter um encontro verdadeiro com Cristo. Ó Pai, eu entrego também em nome de Jesus, ó Senhor, esta vida que é meu irmão, é minha irmã, que tem enfrentado momentos de lutas, momentos de angústia, momentos, ó Deus, muitas das vezes de desespero, e essa palavra é uma palavra de esperança, essa palavra nos faz olhar para as Tuas promessas, para o Teu grande amor, e eu quero rogar que da mesma maneira o Senhor venha derramar o Teu bálsamo sobre a vida deste irmão, desta irmã, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre essas vidas. Queremos entregar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, também a Tua igreja, e rogamos que o Senhor nos ensine a amar da mesma maneira como Jesus amou. A compaixão de Jesus por aquele leproso, ó Deus, o toque de Jesus, ó Deus, o foco de Jesus. Nós não queremos perder o foco, nós precisamos ter vida diante do Teu altar. Senhor, em nome de Jesus, sacode a Tua igreja, Deus, aviva Teu povo, aviva a Tua igreja. Nós precisamos do Senhor e nós rogamos que o Senhor nos visite. Visita a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, repreende as forças opressoras, as forças inimigas, ó Deus, que tem oprimido a nossa nação. Torna, Senhor, o reino espiritual confundido pelo Teu poder, envia os Teus exércitos e permita que vidas, ó Deus, em todo esse território nacional venham conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Visita nossas autoridades. Visita, Senhor, em nome de Jesus, a nossa nação nesses dias de pandemia. Tem misericórdia de nós, passa de nós este cálice, Senhor. Ouve a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Você pode dizer na sua casa: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Cuida de nós, Deus cuida de nós. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de nós. Aleluia. Estamos chegando ao final do nosso culto
E eu quero agradecer a você a oportunidade de ministrar a palavra a você, a sua família, você que nos assiste, você que abre as portas da sua casa, onde você aí está. Muito obrigado por esses minutos de ministração da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Queremos lembrar ao povo da nossa igreja que ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã e na parte da noite, a nossa secretaria funciona normalmente. Mas conforme temos dito aqui, se você precisa se dirigir à secretaria, primeiro ligue para lá. Fale com o nosso secretário, irmão Paulo César, o telefone 2625 9778. Diga que você está indo lá. Alguns irmãos não têm telefonado e têm encontrado, às vezes, o portão fechado. Vejo. E aí vem reclamar comigo. Mas quem avisa, amigo é. Tá bom? Na última sexta-feira, nós começamos um novo movimento de oração. E agora, um movimento de 30 dias pelas famílias. Nós estamos no mês de maio, que é o mês do lar, e temos aí uma proposta. Eu quero desafiar você, se você está em casa, se você tem possibilidade de separar 3 momentos de oração durante o dia. A nossa proposta é de orar às 7 horas da manhã, ao meio-dia e às 19 horas. Se você não pode estar orando nesses momentos, procure um momento que seja mais oportuno para você. Mas o mais importante é que você participe. Acesse as nossas redes, busque esse material, envolva-se. Vamos estar orando pela nossa família, vamos estar orando pelos nossos enfermos, vamos estar orando pela nossa nação, por esse momento difícil que temos atravessado como nação. Tá bom? Não saia já do canal, que às vezes a gente dá a bênção e as pessoas já saem, né, e vão para outro culto. Nós temos algumas surpresas reservadas para você. Fique só mais um pouquinho aí, tá bom? Um grande abraço, Shalom Adonai. Graça e paz, igreja amada. Estamos com saudades de todos e esperamos em Deus que essa fase passe logo. Vamos continuar em oração em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. Estamos com saudades. Continue se cuidando. Tenha esperança. Em breve estaremos juntos. Paz, meus amados irmãos da Igreja de Campo Redondo. Estamos aqui orando e torcendo para que em breve nós possamos estar juntos aí adorando o Senhor na nossa casa. A graça e a paz do Senhor, pastor Álvaro, irmã Elis e a todos os irmãos da Igreja Congregacional de Campo Redondo. Hoje eu estou aqui com a minha família para dizer aos irmãos o quanto nós estamos sentindo falta dos irmãos, o quanto estamos sentindo saudades da comunhão com a igreja, de estarmos juntos no templo para adorarmos ao Senhor. Nós entendemos que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus e estamos aguardando o tempo do Senhor para retornarmos à comunhão na igreja. Um abraço a todos e que o Senhor nos abençoe. Amados irmãos, nós queremos mandar um abraço a todos vocês e dizer que estamos com muitas saudades. Não olhem as circunstâncias, mas vivam pela fé. Saudade de vocês, meus amigos. Breve estaremos juntos na igreja louvando o Senhor. Grande abraço!